livre-arbítrio, e neste momento não haverá esconderijo seguro em nenhuma longitude cósmica. Pergunta: e mesmo com todo o conhecimento que atualmente possuímos em se tratando de socorro espiritual, ainda assim não é possível, por exemplo, um grupo especializado em resgates umbralinos adentrar em tais regiões a fim de proceder com o resgate destes irmãos? Ramatiz: é preciso levar em consideração que estes irmãos, apesar de se encontrarem na mais miserável situação, ainda assim possuem condições intelectuais bastante superiores à vossa. Não queremos com isso dizer que não teríeis suporte dos bons espíritos para a realização de tais incursões nos umbrais astralinos. Entretanto, mesmo com boa fé e uma imensa vontade em auxiliar, é necessário o desenvolvimento de novas tecnologias que permitam um melhor acesso a essas regiões, bem como uma logística que possibilite um contato seguro e eficaz com tais irmãos. Deveis vos lembrar que quanto mais profundamente residir, mais baixo será o padrão vibratório destes irmãos. Consequentemente, maior será o impacto de mal-estar sentido por vós. Além de que, não será com uma simples doutrina que havereis de convencer indivíduos que não somente conhecem em profundidade os meandros do religare como também dominam com espantosa lucidez as forças cósmicas. Pergunta: poderias definir o que destes por entender o termo espantosa lucidez? Ramatiz: vos dissemos que estas criaturas dominam com grande capacidade determinadas forças cósmicas sem que com isso pendam para o desequilíbrio. São verdadeiros gênios que atualmente se encontram em ressonância com os sentimentos inferiores, o que lhes faz utilizar a energia cósmica conforme aquilo que sentem ou que desejam. Devemos vos lembrar que as energias cósmicas são por si só de condição neutra, e que só adquirem características salutares ou perniciosas, construtivas ou destrutivas de acordo com a mente que as operam. E neste caso tais irmãos ainda possuem má índole e uma boa dose de desejo em utilizar as energias cósmicas segundo sua índole. Nota do médium: por diversas vezes nos deparamos, em trabalhos de socorro espiritual, com espíritos de alto poder mental. São mais conhecidos como magos, ou espíritos que a seu tempo dominavam o conhecimento da magística, das leis naturais do planeta e do universo, bem como prestavam auxílio às pessoas de sua época. Com o passar do tempo, muitos destes magos, comuns nas regiões do Antigo Egito e Caldeia dos tempos bíblicos, se corromperam e passaram a atuar em benefício próprio, utilizando-se dos princípios da alta magia. Quando, porém, se viram desencarnados e portadores dos mesmos conhecimentos adquiridos alhures, fundaram instituições no astral inferior a fim de continuarem com seus propósitos dentro da magia negra. Dada sua capacidade mental e conhecimento de certas leis cósmicas, conseguem, com alguma sorte, manter em estado de congelamento princípios básicos tais como a reencarnação. Entretanto, sofrem uma ação destrutiva que deforma seu perispírito, tornando-lhes criaturas de aparência espantosa. Costumam ser temidos muito mais pela reputação mítica que construíram ao longo dos milênios do que propriamente pelo poder que detêm. São iguais a nós, criaturas normais, exceto pelo fato de que dominam certos conhecimentos os quais ainda não possuímos. Segundo Ramatiz, vários destes irmãos, uma vez resgatados destas regiões, passarão por todo um processo terapêutico no mundo espiritual a fim de se adaptarem aos novos padrões vibratórios do planeta Terra. Isto significa que muitos destes irmãos deverão estar reencarnados por aqui em vez de seguirem para o exílio planetário. Pois quando reaprenderem a utilização das energias cósmicas segundo as leis divinas, é certo que seu auxílio fará com que novas tecnologias sejam desenvolvidas, já que muitos dominam ciências às quais o homem sequer sonha existir. Fim da nota. Pergunta: estas transformações pelas quais passam as regiões umbralinas teriam influência de seres como os já conhecidos elementais? Ramatiz:
tendes consciência de que vosso planeta não é somente habitado por seres catalogados através de vossa ciência, abrangendo os reinos conhecidos. Há também esses serezinhos que, em estágios intermediários, galgam o caminho de evolução. Eles são responsáveis pelas sutilezas as quais o tão apressado ser humano não consegue observar, como o plantio das ervas medicinais que vossos pátios possuem, e, como que por passe de mágica ali nasceram. É interessante este processo que o acaso terreno proporciona aos habitantes das casas cujos pátios são contemplados com essas plantinhas altamente curativas. Vede bem, muitas vezes o ser humano não se dá conta, mas Deus sempre envia algo para aliviar sua dor e curar-lhe os males de modo acessível, mas nem sempre o homem se apercebe desse detalhe. Seja nas dependências da crosta terrestre, ou nas profundezas do umbral, sempre há o bálsamo de alívio a quem dele quiser servir-se. Como foi mencionado anteriormente, tímida vegetação dará os primeiros passos à grande transformação necessária aos umbrais, que com o passar do tempo transformar-se-ão em ricas florestas fluídicas abrigar os tão exóticos, intraterrestres, bem como os elementais. Pergunta: é possível explicar mais sobre a atuação desses elementais nos pátios das residências? Ramatiz: sua atuação é sempre muito discreta, e seus objetivos são semear plantas medicinais, que de acordo com a necessidade de cada pessoa, são previamente escolhidas. É interessante como a natureza não deixa o homem desamparado, mas é decepcionante a maneira com que este trata a natureza. Através da diversidade desses pequenos amigos, Deus nos manda muitas vezes o socorro natural, sem contraindicação e de maneira gratuita. Pergunta: sendo a natureza perfeita e harmoniosa, por que haveria necessidade dos elementais fazerem o plantio destas ervas, ou plantas em geral? Ramatiz: da mesma maneira que a natureza utiliza os préstimos dos agentes de polinização, ou dos pássaros, que transportam as sementes deixando-as ali, acolá, e que com o passar do tempo, se transformam em imponentes árvores. Também é importante mencionar que o método de plantio dos elementais não é o mesmo que vós utilizais para plantar ou transplantar. Eles utilizam a adequação energética, que consiste em preparar os locais magneticamente, utilizando as energias dos próprios moradores das casas cujos pátios carecem dessas plantas medicinais, tornando o ambiente propício à fecundação de uma espécie de planta. A natureza passa então a contar com os semeadores naturais, que localizando este campo magnético que fora criado pelos elementais, iniciam o plantio. Tudo isso ocorre da maneira discreta. O homem só percebe toda essa movimentação quando as plantas adquirem certo tamanho. Tudo é feito com absoluta maestria, e tal é a cooperação entre um ser e outro, que o próprio homem ficará espantado ao ver uma minúscula formiga contribuindo com um elemental. Como podeis ver, a natureza, o planeta e o próprio universo conspiram a favor do ser humano, e este só poderia evoluir com tamanha cooperação. Pergunta: explicai-vos mais sobre o conceito de adequação energética. Ramatiz: adequação energética ou vibratória consiste na simples adaptação de um local a fim de que ali apareça determinada espécie de planta, não importando a espécie de terreno. É lógico que a tundra não sobreviveria, sob hipótese alguma, ao sol abrasador das regiões saarianas da mesma forma que as cactáceas teriam imensa dificuldades em proliferar em meio ao clima siberiano. Mas é preciso compreender que a natureza cria todo um sistema de adequação que permite a proliferação de plantas cujas características servem ao terrícola tanto como alimento, remédio, ou mesmo para a simples ornamentação de suas cidades, pátios e lares. Os agentes de proliferação da vida não executam sua nobre função aleatoriamente. Seguem rastros magnéticos deixados pelos elementais, que consistem em verdadeiros mapas de plantio. Seu planejamento abrange os mais rigorosos padrões agronométricos, ou seja,
Os elementais medem a força produtiva do solo e a partir disto definem qual espécie terá melhor desenvolvimento naquele local. Se pudesses avistar os mapas de plantio destes pequenos planejadores, verias um imenso tapete multicor cujos matizes intensos indicam o tipo de planta a ser cultivada pelos agentes da natureza. Afinal de contas, um pássaro não joga sementes de maneira indiscriminada, mas sim, de acordo com as suas percepções intuitivas, as mesmas que o guiam durante os períodos de migração. Escolhe cautelosamente o terreno de acordo com as indicações vibratórias sabiamente demarcadas pelos elementais. De outra forma, os animais silvestres enterram as sementes que lhes servirão de alimento durante os períodos de escassez também estão cumprindo o papel de semeadores, uma vez que catam mais sementes que o necessário. A sabedoria existente no excesso de trabalho destes animais permite que seu estoque se transforme, com o tempo, na renovação da flora terrícola. Pergunta: chegará o momento em que o terrícola conseguirá aproveitar com sabedoria os recursos naturais do planeta sem causar impactos ambientais? Ramatiz: há várias questões morais que precisam ser levantadas antes que o terrícola aprenda a manusear com responsabilidade as forças de vosso planeta. Atualmente questiona-se em todos os continentes sobre os prejuízos que o pensamento capitalista tem gerado para o planeta. Porém, de nada adianta documentos assinados pelas nações enquanto o terrícola não aprender que a paz não se busca através da guerra. Acompanhemos com relativa aflição vossos governantes brigando entre si para estabelecerem um tratado de paz. Não serem contra a paz em meio à guerra. E enquanto vossos interesses estiverem direcionados para os prazeres e para a superficialidade da vida física, vossas almas perecerão e a paz interior jamais será encontrada. E sem paz interior não há como estabelecer paz entre as nações. Se o terrícola é capaz de incendiar uma floresta inteira, jogando-lhe produtos altamente inflamáveis a fim de cessar a vida de um pequeno batalhão de guerrilheiros, causando um prejuízo incontável tanto à natureza quanto à vida humana, imagineis o que viria pela frente. Pois vossos conceitos ainda partem da ideia em que todo mundo faz, porque eu não posso fazer. É baseado neste simples questionamento que fazemos coisas inapropriadas como se fossem perfeitamente normais, ainda que no futuro isso nos custe alto preço. Entretanto, conseguimos avistar a luz no fim do túnel. Pois as novas gerações estão retomando a consciência da preservação do meio ambiente assim como laboram para o desenvolvimento de tecnologias ecológicas. A promoção planetária virá com o despertar do ser humano e sua busca pela moralização individual e coletiva. Pergunta: com isso, caberia dizer que o planeta será então promovido ao hospital-escola? Ramatiz: correto. Será o verdadeiro momento da redenção humana. Atualmente, a humanidade já está diante da fase, não restando mais o que fazer, a não ser adentrar as portas do terceiro milênio, com as mangas arregaçadas, porque há muito o que fazer para que a humanidade alcance seus propósitos de libertação. 2. Cremação, duplo etéreo, comportamento humano. Pergunta: podeis dar vosso parecer a respeito de práticas como a cremação humana após o falecimento dos órgãos fundamentais à vida orgânica? Ramatiz: antes dessa explanação, nos parece coerente que compreendamos o funcionamento do duplo etéreo, que é um corpo energético ligado à estrutura perispirítica e o responsável pela maior parte do abastecimento energético dos organismos. Pergunta: falai-nos, então, sobre o duplo etéreo. Ramatiz: esse corpo é o único que existe em todos os seres vivos, porque está ligado ao lado orgânico da criatura, muito embora abasteça energeticamente os corpos sutis ligados ao campo mental, é claro, daqueles que possuem os corpos mental abstrato e mental concreto. É a sede dos chakras ou motos vorticosos, que por sua vez possuem a função de captar os fluidos cósmicos para que sejam processados e transformados em energia vital, o principal combustível da vida orgânica.
É óbvio que a energia vital pode ser extraída de outros meios, como através da alimentação. Assim que o organismo consiga transformar o alimento em energia vital, a mesma será absorvida pelas células sanguíneas e distribuída para todo o corpo através da circulação do sangue. Os chakras fazem trabalho semelhante ao aparelho digestivo, no que tange a transformação de substâncias em energias, mas sua importância é bem maior. Captam e distribuem energias pelo corpo físico e também por todos os segmentos perispiríticos conforme afirmado anteriormente. É importante ressaltar que o duplo etéreo também faz o papel de agente de drenagem das energias das quais o espírito precisa se despojar. Sem ele, também seria difícil movimentarmos nossa intelectualidade, pois para tudo é necessário o envolvimento de energias. É como um campo magnetizável que, quando estimulado pelas ondas cerebrais da vontade, capacita energeticamente o ser para que este busque resoluções para seus problemas e questionamentos. É a casa das máquinas do indivíduo encarnado. É um corpo de funcionamento automático, que não está sob controle da vontade do indivíduo, mas este pode alterar-lhe sensivelmente várias funções através do cultivo de hábitos inferiores, pensamentos, enfim, tudo que estiver ligado ao comportamento. É muito semelhante a uma caixa de disjuntores e fusíveis, que recebendo eletricidade em voltagem padrão, ajusta nas mais diversas voltagens e wattagens que são necessárias para o bom funcionamento orgânico e psíquico. O duplo etéreo começa a se formar nos primeiros momentos da concepção orgânica, quanto então ao processo de ligamento do espírito reencarnante. Nele já está programado o quantum energético de que o ser precisará durante todo o seu ciclo encarnatório. É também um corpo que, com a morte física, perde o sentido de existir, uma vez que suas funções básicas resumem-se em manter o fluxo de energia vital para o organismo. Poderíamos dizer que um dos atributos do duplo etéreo, da maior importância, é que durante a vida orgânica, principalmente nos homens e nos animais mais desenvolvidos, há uma incessante drenagem de impurezas as quais, através das cadeias de evolução, precisam ser eliminadas visando a sutilização e purificação espiritual. Este processo ocorre durante toda a existência corpórea, mas se intensifica nos momentos em que ocorre o desencarne, perdurando até o total desligamento do espírito em relação ao corpo físico. Após o falecimento orgânico, o corpo físico não servirá mais ao espírito senão para ser depósito de todas as suas impurezas energéticas. Há então um período de hiperatividade do duplo etéreo, que varia de acordo com cada indivíduo, o que pode levar até a cerca de 3 meses, por exemplo, se a morte corpórea for provocada por doenças graves ou cujo início se deu pela intensificação da drenagem energética ocasionada pelo duplo etéreo. Há casos em que este processo é mais rápido, podendo durar apenas algumas horas se for por morte natural, principalmente se o indivíduo não era vicioso. É importante esclarecer que o duplo etéreo é o higienizador perispirítico e em casos de doenças complexas, de difícil cura, podemos perceber sua nobre atividade, que visa libertar o espírito de energias deletérias geradas por atos inconsequentes no decorrer de centenas de encarnações. Pergunta: quer dizer que há diferença entre o falecimento e a desencarnação? Seria possível explicar-nos com maiores detalhes? Ramatiz: o falecimento consiste na total impossibilidade orgânica de sobreviver a algum tipo de fatalidade, seja através do moléstia, acidente, ou pela falência de algum órgão vital. O desencarne consiste na libertação do espírito em relação ao escafandro carnal que vestirá durante sua existência na matéria. Ele só ocorre quando o duplo etéreo cumprir de maneira relativamente satisfatória o processo de escoamento de certos conteúdos perispirituais os quais o desencarnante deverá libertar-se por efeito daquilo que vivera enquanto na matéria. De igual forma, vários despojos perispirituais, verdadeiros resíduos ocasionados pela para das arestas humanas, precisam ser demovidos da sensível estrutura espiritual.
pois sua estocagem é completamente desnecessária. É neste ambiente de constantes drenagens que opera o duplo etéreo como agente de limpeza espiritual. Pergunta: sendo o duplo etéreo de fundamental importância para a movimentação da intelectualidade, como se processa seu funcionamento neste aspecto? Ramatiz: a intelectualidade se manifesta basicamente em dois movimentos: ascendente e descendente. O primeiro é ocasionado quando introjetamos as informações em nosso psiquismo através da leitura ou quaisquer outras formas. O aprendizado contínuo, aquele que em nosso dia a dia vamos armazenando, e que nos proporciona cada vez mais a expansividade consciencial, é então movimentado ascendentemente. Já o segundo é caracterizado pelo movimento inverso ao primeiro. São os conhecimentos adquiridos, que estando à disposição do indivíduo, escoam da consciência espiritual para a consciência física sempre que o indivíduo desejar. Há também uma peculiaridade quando ocorrem essas movimentações da informação. Poderíamos comparar perfeitamente o cérebro humano a um modulador ou demodulador, que decodifica as informações em energia para que elas possam ser armazenadas em nossa consciência e também as interpreta, convertendo-as de maneira que possamos compreendê-las, sempre que comandarmos esta interpretação pela ação volitiva. Tais funções são imperceptíveis para a consciência física, que só capta o efeito desta complexa caixa de sistemas. Devemos nos lembrar que o pensamento é pura energia e as ideias ou informações são, de certa forma, energias interpretadas ou codificadas pelo cérebro, e entre um estado e outro, ou seja, entre energia e informação, para que ocorram estes dois processos há sempre a atuação do duplo etéreo, que proporciona o empuxo, fazendo com que haja a movimentação energética e por consequência, a decodificação da energia através de nosso mecanismo psíquico. Para que compreendais, comparemos o cérebro humano ao telefone, que converte, em seu circuito integrado, a eletricidade em voz e vice-versa. O duplo etéreo poderia ser comparado perfeitamente ao circuito integrado, sem o qual esta movimentação elétrica seria inadequada, ocasionando danos aos outros sistemas não preparados para receber ou impulsionar a eletricidade. Pergunta: neste caso seria o duplo etéreo o intermediário desse processo informação-energia? Ramatiz: correto. Dessa maneira fica mais fácil de compreender seu funcionamento. Ele é justamente o intermediário encarregado de receber as energias e remetê-las para seu destino, seja para a consciência física ou espiritual. Pergunta: ao afirmar que o duplo etéreo faz toda a drenagem perispiritual quando do desencarne do espírito, seria possível esclarecer sob que circunstâncias o espírito se satura energeticamente? Ramatiz: a mente é sempre o principal mecanismo de produção dessas energias, que se formam com emissão de pensamentos de ordem inferior ou de comportamentos que refletam as más inclinações do homem. Cada pensamento é uma semente lançada no universo, que logicamente traz consequências ao seu emissor quando no processo de colheita. As saturações energéticas ocorrem quando atuamos contra as forças do universo, através da não aceitação de uma difícil realidade, de uma vivência onde poderíamos colher os frutos viçosos, mas que nossas inferioridades não permitem. É nesse momento que passamos a sobrecarregar nosso espírito, que através dos ciclos da reencarnação vem programado para as mais diferentes experiências as quais muitos, já na matéria, abandonam para curtirem seus apegos egoísticos e mesquinhos visando o bem próprio a qualquer custo. É claro que seria impossível atingirmos a felicidade ante o prejuízo do próximo, mas até que o homem consiga assimilar essa lição, ainda sofrerá as causas de suas semeaduras imprudentes e insensatas. Estes são apenas exemplos de como a produção de energias deletérias se processa. E com o passar do tempo se faz necessário que o espírito se liberte dessas energias para que possa seguir adiante em seu caminho evolutivo. Para complementar este assunto, poderíamos exemplificar com o famoso resfriado,
muito comum nas pessoas. Toda vez que um indivíduo passa por uma frustração, tristeza ou raiva muito grande, acaba por produzir energias altamente prejudiciais. Esta saturação é muito mais próxima à consciência física porque o indivíduo vivenciou tal fato. Com isso, seu organismo energético cria uma forma para expurgar as energias ali condensadas, formando sintomas do resfriado, a coriza, que nada mais é do que energia deletéria materializada, a fraqueza, ocasionada pela profunda transmutação energética, entre outros sintomas já conhecidos. É por essas e outras razões que a medicina não conseguiu desenvolver uma vacina eficaz contra o vírus, que passa rapidamente por mutações orgânico-genéticas. Pergunta: já que o duplo etéreo possui esses atributos, haveria algum prejuízo ao espírito se houvesse o processo de cremação do corpo físico já falecido? Ramatiz: este assunto é deveras delicado. Não se trata de algo prejudicial ao espírito uma vez que é praticado há milênios no Oriente, mas deve-se respeitar todo o processo de hiperatividade pelo qual o duplo etéreo passa quando ocorre o falecimento do corpo físico. Como foi mencionado anteriormente, há muitos casos onde essa hiperatividade encerra em apenas algumas horas, e já é possível então submeter o cadáver à cremação. Em outros casos mais demorados, a hiperatividade pode durar mais tempo. Este processo é muito interessante se observarmos toda a atividade do duplo etéreo, que após concluir sua tarefa desintegra-se aos poucos para então se unir novamente ao cosmo. E as energias deletérias drenadas do perispírito e injetadas no cadáver, por sua vez, são absorvidas pelo magnetismo do planeta, passando também pela reintegração cósmica. Na Índia, é costume deixar o cadáver ao ar livre, sem urnas ou coisa que o valha, durante dias, até que o processo de drenagem ocorra por completo, para só depois darem o derradeiro encaminhamento através dos rituais ligados a seus costumes. Os prejuízos de uma cremação poderiam ser desastrosos para o espírito se este ainda estiver ligado ao corpo que ocupou quando encarnado. Em casos de suicídio, onde o duplo etéreo sofre uma espécie de apagão súbito, e onde os chakras também passam por este choque, a drenagem se torna impossível, e por muito tempo o espírito poderá se ver preso ao corpo, sentindo todos os momentos da putrefação, até que, apresentando condições, receba o auxílio dos irmãos socorristas e consiga se desligar do cruel destino que buscou para si próprio. Há também os casos de mortes trágicas, mas em sua maioria, a espiritualidade já está acompanhando os desencarnantes para que estes sofram o mínimo possível com o traspasse. Em muitos destes casos, onde há a cremação, o perispírito é totalmente mutilado, como se o indivíduo estivesse sendo queimado vivo. Isto resulta em difíceis empreitadas para o mundo espiritual no que tange a reconstruir a estrutura totalmente destruída desses espíritos, que passam por profundos sofrimentos. É imperioso compreender que não devemos ter uma interpretação errônea da cremação, mas apenas respeitar o cumprimento de todos os ciclos necessários para o devido desligamento em relação ao corpo. Nota do médium: no Oriente o hábito da cremação remonta a milhares de anos, e, por se tratar de um procedimento absolutamente natural aos olhos dos orientais, sabem eles que não há razões para que o corpo seja inumado. Pois que a inumação ou sepultamento é um procedimento adotado pelas religiões cristãs face ao dogma da ressurreição. O desligamento do duplo etéreo pode ser processado quando se fizer o desgaste natural, pelo término da encarnação em vigência, pelo desgaste natural das energias etéreas e a consequente dissolução dos laços fluídicos que prendem o corpo astral, ou quando a rogativa sincera se faça acompanhar de condições kármicas que permitam o socorro. Quando ocorram atenuantes verdadeiras, em geral, quando houve indução ou responsabilidade maior de terceiros, suicídios forçados ou induzidos, ou se a criatura, apesar do gesto insano, tiver credenciais de serviço e fraternidade,
Há condições vibratórias para a intervenção dos técnicos em desencarne e processem o desligamento do espírito antes do corpo ser sepultado ou cremado, embora permaneçam as condições lesivas nos veículos perispirituais. Pergunta: que dizeis das pessoas que cultuam os vícios como o tabagismo, por exemplo? Quais seriam as dificuldades que o duplo etéreo teria ante a drenagem de energias tão densas? Ramatiz: é importante a conscientização das pessoas que mantêm hábitos dessa ordem, para que possam o mais rapidamente possível se libertar dessas verdadeiras pragas que mutilam não somente o corpo, mas também o espírito. Ora, se já reencarnamos trazendo imensa bagagem de entulhos psíquicos e emocionais, por que haveremos de juntar mais sofrimentos à nossa caminhada já tão difícil? É importante a consciência de que temos de resolver hoje nossas pendências, e que enquanto protelarmos, estaremos aumentando os prejuízos a nós mesmos. Para se fazer uma breve ideia das dificuldades que o duplo etéreo encontra ao drenar energias deletérias providas do cigarro, bebidas alcoólicas, enfim da própria carne vermelha, poderíamos comparar como o limo que toma conta das pedras dos rios, ou como o conhecido cipó que se apossa da árvore sufocando-a, e com o passar do tempo acaba por comprometer sua sobrevivência. As energias desses vícios se enraizam profundamente no perispírito e muito mais no corpo, criando um elo difícil de ser rompido quando no desencarne do espírito negligente consigo próprio. São energias do que chegam a tal ponto de saturação que se tornam como a graxa fabricada a partir de componentes do petróleo. É preciso grande concentração energética por parte dos irmãos socorristas e um sofrimento penoso ao espírito comprometido com os vícios. Este fica como que colado às impurezas que armazenou. Outro fator importante é a maneira pela qual atuam as energias do vício. Forma-se um denso campo de antimagnetismo impedindo que o ser receba as energias cósmicas de uma maneira ideal para manter-se em equilíbrio com o próprio cosmo. É óbvio que o ser não corta por completo esse recebimento de energias, pois se isto acontecesse, seria impossível a sobrevivência, mas, com o campo energético deletério que criou sobre a sua estrutura perispirítica, sofrerá uma espécie de repulsão das energias cósmicas, necessárias ao seu mais completo restabelecimento e equilíbrio energético. Por serem de propriedades antimagnéticas, repelem assombrosamente as energias captadas pelos chakras e provocam um percentual altíssimo de inibições das funções do duplo etéreo. Isto sem mencionarmos os prejuízos físicos, uma vez que com a produção de energias deletérias e a impregnação física ocasionada pelos vícios, há, além dos órgãos visados diretamente, o comprometimento da glândula pineal, que sofrerá uma espécie de enrijecimento, tornando a criatura insensível e desligada das energias e intuições que vêm do alto. No caso do indivíduo possui ligação com os narcóticos, este processo é mais acelerado, e a glândula pineal ficará comprometida de maneira praticamente irreversível, dificultando a busca da razão através da força da vontade, comprometendo também o corpo em todos os seus reflexos. Após esta etapa, ou seja, o comprometimento do sistema parasimpático e da glândula pineal, o indivíduo mergulha integralmente no vale dos vícios e dos desregramentos, e fatalmente comprometerá sua existência, além de que acarretará sérias dificuldades quando de seu desencarne, pelas razões já descritas. Por estes motivos, se faz importante a conscientização de que já bastam todas as dificuldades naturais, que são necessárias para nosso crescimento espiritual. Chega de buscar mais sofrimento. Nota do médium: sabemos que as drogas atacam impiedosamente o sistema cognitivo do ser humano, levando-o, com o passar do tempo, ao desenvolvimento de algum tipo de psicose ou transtorno psíquico. Em consultório ou nos trabalhos de assistência espiritual foi possível observar que os drogaditos, portadores de mediunidade em grau elevado, porém sem muita estrutura para lidar com tal situação, desenvolvem um pendor para qualquer tipo de subterfúgio que lhes proporcione dissipar fluidos vitais.
pois tais fluidos lhes provocam angústia em seu mais alto grau, além de outros sintomas desagradáveis. Sabemos também que a drogadição não ocorre apenas no indivíduo, mas é preciso que os tratamentos abordem conceitos sistêmicos, levando em consideração que ninguém que utiliza drogas não esteja sob forte indução de espíritos viciados ou sob influência de falanges umbralinas. Recentemente descobrimos que familiares, ainda que não manifestem pendor para os vícios, ainda assim podem induzir seus entes queridos, portadores de mediunidade, ao uso das drogas, haja vista que possuem histórico de drogadição em outras vidas. Fim da nota. Pergunta: afirmais anteriormente que em caso de doenças mais graves como o câncer, o duplo etéreo inicia seu processo de hiperatividade durante a vida corpórea do espírito. Poderias explicar melhor como se realiza este processo? Ramatiz: nos casos onde os espíritos, através de sua programação reencarnatória, trazem o estigma de uma doença dessas proporções, é óbvio que o duplo etéreo precisa entrar em hiperatividade durante o andamento da encarnação em vigência. Nestes casos, poderíamos dizer que há um aprendizado extremamente importante ao espírito que, encarnado, padece deste mal. Mas, nos cabe neste momento discutir apenas os efeitos, não a causa em si. A hiperatividade do duplo etéreo proporciona a busca da mais profunda toxina perispiritual localizada no âmago do indivíduo. É uma benção que permite que o espírito se liberte das dívidas contraídas ao longo dos milênios e poderiam ser ressarcidas em várias parcelas. Entretanto, por opção do próprio espírito, já consciente de seus desregramentos, é escolhida por sua rapidez e eficiência na drenagem dessas toxinas que levariam séculos até serem completamente depuradas sob condições reencarnatórias normais. Pergunta: há condições em que a hiperatividade do duplo etéreo, no que diz respeito ao câncer, seja interrompida consoante a mudança de comportamento ou mesmo diante da realização de alguma tarefa importante por parte do canceroso? Ramatiz: tais condições são imensamente variáveis e somente uma análise mais aprofundada, por parte de nossos administradores reencarnatórios, nos traria melhor compreensão acerca disto. Entretanto, sabemos que muitos indivíduos, portadores do germe deste poderoso agente de limpeza perispiritual, são conduzidos por desdobramento aos planos superiores a fim de que sua conduta diante da encarnação em vigência seja analisada. Tanto que muitos cancerosos cuja medicina os desenganou encontram a cura através dos recursos mais esdrúxulos tão logo adotem uma postura de vida diferenciada dos costumes anteriores à doença. Outros, porém, necessitam da cura através do câncer. Estamos certos de que seria necessário escrever um tratado sobre este assunto, o que foge completamente aos nossos objetivos neste momento. É por isso que nos limitamos às questões que abordem o duplo etéreo como agente de drenagem em vez da etiogênese do câncer. Pergunta: qual vossa opinião acerca das várias espécies de câncer que a medicina consegue controlar, a tempo de impedir o total comprometimento do indivíduo? Ramatiz: nos casos onde a intensidade dessa anomalia é, digamos, mais agressiva, o que impede vossa medicina de tomar maiores atitudes impedindo o seu avanço, podemos afirmar que o processo, em sua maioria já faz parte da programação encarnatória do indivíduo. Dessa forma, nada se pode fazer. Já onde a intervenção da medicina consegue lograr êxito, em outras palavras, poderíamos dizer que é um aviso da espiritualidade convidando o indivíduo a corrigir seus rumos e hábitos comportamentais. Ademais, os pontos sensíveis do indivíduo merecem toda a sua atenção para que sejam trabalhados e os pouquinhos se tornem mais fortes, evitando a vulnerabilidade ante as pesadas somatizações. Pergunta: seriam todas as doenças um convite à modificação comportamental? Ramatiz: por certo. Obviamente um espírito doente quando reencarnado, terá um corpo doente.
pois este último nada mais é do que o anteparo dos reflexos do espírito que o anima. Ademais, não se pode conceber que um espírito saudável e equilibrado possua um corpo doente e débil. A enfermidade é fruto dos desequilíbrios do espírito, e somente ocorre para nos mostrar que algo em nós não está em harmonia com o cosmo. O processo de somatização de uma enfermidade ocorre sempre em 3 estágios bem distintos, caracterizando na verdade, não somente um único convite à modificação comportamental, mas vários. O primeiro estágio corresponde ao processo de plantio do indivíduo, onde este imprudentemente leva uma vida irresponsável e inconsequente. É onde se iniciam os processos de produção das energias geradas por tais comportamentos. Neste estágio, há muito tempo para a correção de tudo o que for inadequado ante as leis divinas, uma vez que o processo acarreta pequenas reações psicossomáticas. O indivíduo já terá noção de que algo está errado consigo, e, caso procure corrigir-se, terá tempo suficiente para reciclar as energias que produziu. No segundo estágio, a característica básica é a saturação das energias acumuladas. É o momento em que os problemas começam a se intensificar, tornando-se crônicos. Nesta etapa, o comprometimento já não é mais psíquico, mas passa a atuar em nível somático com maior intensidade. Se os problemas forem trabalhados devidamente, apesar de um certo comprometimento, há possibilidades de reversão, o que proporcionaria ao indivíduo o restabelecimento de sua saúde psicossomática. No terceiro caso, já em hiperatividade, o duplo etéreo precisa libertar o espírito de níveis profundos de intoxicação, e a partir deste estágio é quase certo que não há mais nada que se possa fazer a não ser esperar que a hiperatividade cesse, proporcionando a depuração do espírito e seu inevitável desencarne. Portanto, vemos que existem inúmeras oportunidades de correção de nossos hábitos inferiores antes que eles nos comprometam à evolução. Pergunta: poderia haver alguma possibilidade de duplo etéreo, após entrar em hiperatividade, ainda assim não comprometer seriamente o corpo físico evitando o desencarne do espírito? Ramatiz: há diversas possibilidades de a hiperatividade do duplo etéreo não comprometer o ciclo encarnatório do espírito, com a intensa drenagem das toxinas perispirituais. Por ora, podemos afirmar que a consciência do indivíduo, a gerenciadora do complexo homem-espírito, possui a capacidade de transformar qualquer toxina perispiritual em energia vital. É apenas uma questão de redirecionamento psicoenergético. Convém mencionar que toda e qualquer forma pensamento é uma semente lançada no universo. Portanto, nós vibramos energeticamente aquilo que somos ou que pensamos, e isso pode ser definido como psicoenergia, que é convocada a partir de nossa vontade, ou concepção das coisas que nos rodeiam. São nossos conceitos mal direcionados ou preconceitos que, acumulados, passam a vibrar desfavoravelmente em nosso psiquismo, e, posterior e imediatamente, atuam em nossa estrutura energética, e a seguir, em todo o conjunto perispirítico. Pergunta: voltemos aos esclarecimentos sobre a prática da cremação. Sob vosso ponto de vista, quais os aspectos que impedem a popularização desta prática e quais benefícios a humanidade obteria ao aderir a uma prática milenar dessa ordem? Ramatiz: basicamente, e de maneira imediata, reduzir-se-ia a expansão das metrópoles fúnebres que atualmente se apossam de territórios que poderiam estar sediando loteamentos para aqueles que não possuem sequer um local digno para habitar. É espantoso o sinal de apego e excentricidade que o ser humano dá ao construir suntuosas criptas e mausoléus que não servem para mais do que abrigar o despojo do espírito, que usufruiu ao máximo daquele corpo já sem um único sinal de vida. É imprescindível que o homem pare de cultuar um ser morto que é o corpo físico após o desencarne do espírito, e passe a compreender as realidades de Deus. Não podeis imaginar o desespero que abate muitos irmãos que, desencarnados, felizes por encontrar a imortalidade do espírito,
se veem impotentes diante da incredulidade dos seus, que se tornaram fiéis seguidores de doutrinas tradicionais, que pregam suas verdades deístas enquanto à vida corpórea, mas negam veementemente e omitem as verdades imutáveis, lançando muitas criaturas no precipício do tormento ante o traspasse corpóreo espiritual. Além dos fatos ligados às crenças religiosas, essas cidades de mortos são verdadeiros reservatórios de energias deletérias das mais apavorantes. Até que o magnetismo da Terra absorva a miscelânea de energias segregadas pelos níveis espirituais na hiperatividade do duplo etéreo, elas constituem farto reservatório energético para espíritos degradados que perambulam pelas avenidas fúnebres, tornando cemitérios verdadeiras cidades habitadas. A prática da cremação pode condicionar maior higiene astral e física uma vez que evita o processo de putrefação necessário à condição normal de desintegração orgânica, e o contínuo fluxo energético deletério gerado por este prolongado sistema de reintegração cósmica. Outro fator importante é a abolição dos cuidados exigidos à conservação dos empreendimentos fúnebres, que perduram por gerações e gerações. Uma vez que o falecimento orgânico é inerente a todo e qualquer ser vivo, em menos de 300 anos, e portanto, muito pouco tempo, teremos imensos territórios abrigando algo que já não serve mais. Que no passado foi veículo destinado à evolução de um espírito, mas que após o seu despojamento o corpo físico já não possuirá utilidade alguma. Pergunta: não estaríamos agindo com radicalismo ao condenar o método da inumação, tendo em vista que seus princípios não somente remontam do início da era cristã como também é prática de civilizações mais remotas, assim como a mumificação? Ramatiz: cabe-vos entender que não estamos atacando o senso de religiosidade que o terrícola possui. Estamos analisando uma série de consequências que a prática da inumação vos oferece. Não se trata de dizer que as práticas orientais são mais eficazes que as práticas ocidentais, mas sim, apontar para soluções ecológicas, que permitam à sociedade odierna a liquidez da manutenção dos despojos carnais. A cremação, além de ser hábito saudável evitar o surgimento de epidemias e outras inconveniências, permite uma solução ecológica à sociedade. É por isso que, além de outras razões mais profundas, estamos vos recomendando tal prática. Pergunta: como estimular a humanidade a abolir esse costume que também remonta a tempos mais antigos? Ramatiz: o terceiro milênio descortinará todo e qualquer dogma, crença infundada ou mito já criados para conter os impulsos naturais do homem, mas que foram perpetuados pelo próprio preconceito. Na medida em que as verdades vão emergindo das profundezas de esquecimento gerado pela convivência de muitas correntes filosóficas, a humanidade se verá compelida a vivenciar essas verdades, tendo que aceitar o que antes acreditava ser inverossímil por pura e simples ignorância gerada pela inércia e a falta de disciplina para consigo própria, ante o seu verdadeiro destino. Não estamos mais na posição de espectadores, mas sim, de atuantes. E se faz necessário a reformulação de nossos conceitos e bom senso para que possamos analisar os fatos, procurando descartar tudo aquilo que faz peso em nosso alforje evolutivo. É o momento em que precisamos tornar-nos realmente mandatários dos bens terrenos, e não seus escravos. Sem sombra de dúvidas, o terceiro milênio será a era da espiritualização humana, mas é imperioso compreender que a evolução do espírito sobre a matéria somente se dá quando verdadeiramente compreendemos tudo que a ela está subordinado. Primeiramente é preciso começar a olhar tudo o que se nos apresenta, despidos do preconceito e da hipocrisia. Assim poderemos avaliar melhor os fatos que acontecem conosco, sem interferência alguma. É importante também que a humanidade se isente da preocupação infundada de que tudo é pecaminoso ou destrutivo. Não se cresce temendo Deus, mas já é hora de compreendermos que nada estamos fazendo para Deus, e sim para nós mesmos.
Cresceremos no momento em que formos capazes de escolher este ou aquele caminho por nós próprios, cientes dos resultados de nossa escolha, uma vez que somos dotados do livre-arbítrio. Ademais, já é do conhecimento da humanidade que de uma simples escolha obtém-se um resultado que está sob tutela de quem o condicionou. Cresce que com a assimilação destas lições, a humanidade alçará voos mais altos, viabilizando mudanças, tornando-se mais dinâmica e ao mesmo tempo mais ciente de seus atos. Pergunta: por detrás das marcas do apego, estaria a humanidade fugindo de algo? Ramatiz: até descobrir que é impossível fugir de si própria. Afinal, é mais fácil o indivíduo criar um hábito qualquer que o impeça de lembrar de si mesmo e de tudo aquilo que precisa ser mudado em sua vida. E por esta razão vive absorta em atividades pouco úteis, vulgarmente chamadas de diversão. Entendemos que a diversão saudável é necessária para que a interação humana permita maiores níveis de crescimento coletivo. Mas infelizmente na atualidade, o terrícola ainda percorre o submundo das diversões, optando por programas que lhe furtam a saúde sob a desculpa de que isso não faz mal a ninguém. Desfazer-se de hábitos de aparência inofensiva, mas cuja essência compromete o espírito é tarefa tão árdua quanto necessária, mas que exige esforço contínuo. Uma das grandes verdades é que a humanidade nunca apreciou mudanças, motivo pelo qual sempre foi alavancada para tal, através do processo pelo amor ou pela dor. Está na hora do indivíduo dar-se conta de que é preciso olhar para o seu próprio interior com espírito de autoanálise e procurar a correção de hábitos e gostos que não proporcionam mais do que a fuga de sua realidade. Sem dúvida alguma, após o início da correção destes pequenos mas significativos entraves, sobrará mais tempo para a absorção de conhecimentos que aparentemente constituem privilégio de alguns e, posteriormente, a ressignificação de alguns dos costumes do que se encontram mais entranhados na personalidade humana será facilitada. A partir disso, todas as saturações energéticas contidas em seu psiquismo encontrarão seus desaguadouros naturais desde que haja ambiente propício gerado pela conscientização e aceitação de fatos que se apresentam pedindo resolução e compreensão. Pergunta: ao mencionar as fugas do ser humano em relação a seus pontos a serem superados, quereis dizer que é imperiosa a noção do verdadeiro estado de realidade, para uma completa depuração energética. É isso? Ramatiz: parece que este fato não ficou muito claro e merece maior atenção para que compreendais o óbvio, mas que tende a passar desapercebido no momento em que o ser humano imita a avestruz. Vede bem. A tendência do indivíduo diante de um conflito qualquer é ignorá-lo. Desta forma, ao invés de aceitar, vivenciar e buscar compreensão, há uma fuga do fato, para onde nem mesmo uma sensação de desconforto ameace. Neste momento é criado um pequeno disfarce e isto demonstra como as situações mais difíceis são armazenadas em seu interior sem serem resolvidas. No futuro, com o acúmulo de situações semelhantes, tudo isso acabará provocando os mais variados distúrbios justamente porque houve o acúmulo de situações diversas e mal resolvidas. Como o princípio da evolução é o eterno aprimoramento, o indivíduo terá de se confrontar novamente com tudo aquilo que se encontra pendente em seu interior, por sua vontade ou pela vontade cósmica. Apesar das profundas dores, tudo isso ocorre em seu próprio benefício. Pergunta: por mais pueril que possa parecer este questionamento, qual a relação comportamento humano e duplo etéreo? Ramatiz: a resposta vos parecerá ainda mais simples por ser óbvia. Já mencionamos que a consciência do indivíduo pode influenciar em muito todo o funcionamento do duplo etéreo. Isso cria uma espécie de reação em cadeia em todo o conjunto perispiritual, que passa a sofrer diversas saturações energéticas. Daí por diante já sabeis o resultado, que pode atingir graus desastrosos. Portanto, o duplo etéreo, sofrendo essas influências geradas pelo comportamento humano, fica impregnado de energias que tornarão seu fluxo normal trancado,
E não somente durante a vida corpórea, mas também no processo de desencarne o espírito poderá se encontrar em situação complicada, o que haverá de lhe custar momentos de profunda dor, uma vez que os despojos carnais e energéticos terão de ser eliminados gradativamente. O espírito terá dificuldades em libertar-se mesmo recebendo todo o auxílio que lhe é devido. Por isso a importância da conscientização comportamental. Pergunta: qual o significado do termo duplo etéreo? Márcio Godinho: o termo duplo etérico ou duplo etéreo, conforme Ramatiz prefere mencionar, designa um corpo energético formado essencialmente pelo éter cósmico. Daí o termo etéreo. E por se tratar de uma cópia fiel do corpo astral, também chamado de modelo organizador biológico, é que o chamamos de duplo. Pergunta: os chakras estão sediados no duplo etéreo? Márcio Godinho: sim. O duplo etéreo é considerado a sede dos centros de força ou chakras, que por sua vez, se projetam para os corpos ascendentes como que uma imagem refletida em vários espelhos. Este fenômeno causa a impressão de que todos os corpos sutis possuem centros de força, e de certo modo este raciocínio é correto. Entretanto, a função dos centros de força existentes no duplo etéreo é a de captar energia cósmica, distribuí-la por todo o agregado espiritual e também para o corpo físico, visando a manutenção da energia vital. Após a desencarnação, e pelo fato do duplo etéreo se reintegrar ao cosmo, assumem a revitalização perispiritual outros centros de força pouco estudados por nós. Apenas sabemos que estes centros de força são projeções imanentes da centelha divina. Pergunta: o que é agregado espiritual? Márcio Godinho: usamos este termo para definir todos os componentes que compreendem o conjunto homem-espírito. Segundo a doutrina dos espíritos, o homem é formado por 3 elementos: corpo físico ou soma, perispírito, que consiste no envoltório do espírito, e espírito. Escritos hindus, budistas, a Umbanda esotérica e a escola teosófica fazem ampla definição sobre os corpos sutis, onde termos como duplo etéreo, corpo astral, corpo mental, corpo causal, dentre outros, mereceram profundos estudos. Pelo fato de conhecermos muito poucos meandros do espírito é que nos limitamos a denominar agregado espiritual todos os elementos que o compreendem. Pois certamente há mais coisas a serem descobertas nos próximos tempos, além daquelas já mencionadas por estas escolas. Pergunta: não havendo na atualidade tecnologia que permita a visualização do duplo etéreo, no caso de um atendimento espiritual, como ele é avistado? Márcio Godinho: o duplo etéreo é observado pela visão psíquica. Reconhecemos que para uma boa leitura do agregado espiritual é necessário árduo treinamento mediúnico e uma condição íntima relativamente estável. Essa estabilidade é conseguida através da abstenção de hábitos tais como cigarro e bebidas alcoólicas. Isto sem falar que vícios de maneira geral fazem uma combinação bombástica com a mediunidade. Com o tempo, os médiuns conseguem fazer uma perfeita leitura dos mais detalhados dispositivos que compõem o duplo etéreo e sua sensível estrutura. Isso facilita o trabalho de harmonização e restabelecimento de suas funções naturais. Pergunta: o duplo etéreo é sensível ou vulnerável a algum tipo de substância? Márcio Godinho: o duplo etéreo não somente é sensível como pode sofrer lesões de difícil recuperação. Estas lesões provocam aquilo que os estudiosos da queleografia chamam de fraturas da aura. As fraturas da aura constituem um ponto onde a energia vital escoa de maneira indiscriminada. Provocam a desvitalização dos órgãos ou sistemas do corpo físico, além da perda de energia psíquica, e são pontos por onde as doenças oportunistas costumam se instalar. As drogas tornam-lhe de composição gelatinosa, o que lhe impede o exercício de suas funções vitais para o corpo físico. Consequentemente, o usuário de drogas acelera seu processo de desencarnação ao fazer o duplo etéreo liberar o quantum de energia disposta para todo o seu ciclo encarnatório.
Isto significa que o contínuo uso de substâncias narcóticas encurta o ciclo de vida do ser humano. Certos alimentos provocam lesões menores, assim como pensamentos e emoções de caráter passional agridem sua sensível constituição etérica. Estes são apenas alguns exemplos que mostram o quão sensível é o duplo etéreo. Pergunta: há tratamentos que auxiliam na recomposição do duplo etéreo para o caso